É sempre uma satisfação termos este encontro. E este encontro que nós procuramos refletir um pouco sobre o porquê das nossas vidas. O porquê é que nós aqui estamos, onde é que nós viemos, onde é que nós vamos. No fim de contas, é algumas coisas que nos preocupam. Preocupam-nos tabus como a morte. E nós aqui muitas vezes falamos que, de facto, a morte não existe, mas na certeza que todos vamos morrer, portanto, morrer fisicamente, logicamente, porque o nosso espírito esse é imortal. Atenção, é imortal, não é eterno. Eterno só Deus. Mas quando nós procuramos estes momentos para refletir, é bom. E quando temos alguém que vem para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a conduzir o pensamento sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe, e penso que é sobre ensinamentos de Jesus que o nosso amigo, que é convidado para nos falar na tarde de hoje, nos vai falar. Vai-nos falar sobre o Consolador Prometido, Jesus. Ele vai-nos falar sobre Jesus, sobre o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, e vai-nos falar sobre a nossa existência, a nossa vida. Está tudo muito relacionado. Alguns de vocês não conhecem o Carlos Campé, mas o Carlos é um amigo nosso que faz parte da Federação Espírita Brasileira, é um dos diretores da Federação, e como diretor da Federação tem a seu cargo a parte do estudo sistematizado da doutrina espírita. É preciso que nós conheçamos a doutrina para poder pôr em prática as diversas vertentes da doutrina. Por exemplo, a mediunidade, como por exemplo a prática do Evangelho no lar, que é fundamental para o nosso equilíbrio. Mas o Carlos, nesse papel de estudo da doutrina, tem passado pelo mundo, tem deixado o seu testemunho na sua carreira, como ele é jornalista, foi funcionário do Banco do Brasil durante alguns anos, entretanto formou-se, e acompanhando também a esposa, que está ligada ao corpo diplomático do Brasil, teve a oportunidade de estar pelo mundo, desde a Coreia até aqui à nossa vizinha Espanha, desde os Estados Unidos da América até os países do sul da América. Ele correu um bocado de tudo, deixando exatamente a sua semente da doutrina espírita, que veio dando origem a grupos espíritas, a centros espíritas, a associações que vão estando um pouco espalhadas por todo o mundo. Portanto, a sua experiência é significativa, até porque foi uma pessoa que nasceu já em lar espírita, portanto, já o pai já era espírita, a mãe não tanto, mas depois tornou-se também, mas aceitou a doutrina espírita, portanto, tem a sua vivência, a vivência do doutrina. Portanto, é essa pessoa que nós temos aqui hoje para nos falar. E é ao Carlos que nós vamos convidar para fazer a prece da abertura dos nossos trabalhos, antes mesmo de darmos início à palestra. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Vamos então à nossa prece de abertura da nossa atividade. Divino Mestre Jesus, estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade do nosso encontro para conversarmos a respeito da Tua mensagem de amor que nos vem tocando os corações ao longo dos séculos. Agora, Senhor, sob a luz do Espiritismo, temos a esperança de compreender os Teus ensinamentos e de colocá-los em prática na nossa vida diária, no contato com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, para que assim consigamos, pelo próprio esforço, conquistar a nossa evolução espiritual. Agradecemos, Senhor, todo o amparo que nós temos recebido, não apenas individualmente, mas o amparo que recebe a nossa família, aqueles seres amados que nós temos, queridos,
Agradecemos, Senhor, pela bênção de podermos contar com essa instituição que nos acolhe e que nos oportuniza o aprendizado do Espiritismo, que é a Tua mensagem revivecida para todos nós. Vibramos, Senhor Jesus, rogando aos benfeitores amigos que nos possam auxiliar na tarde de hoje o entendimento daquilo que nós estaremos examinando conforme a proposta que nos foi apresentada. Divino Mestre Jesus, é em Teu nome que nós vamos dar seguimento à atividade programada para hoje, profundamente agradecidos a Deus, nosso Pai. Nós vamos, conforme o Vitor anunciou, falar sobre Jesus. Nós temos, nas passagens do Mestre, muitas orientações importantes e que nós vamos, sobre algumas delas, conversar aqui hoje. É o diálogo de Jesus. Jesus, ele foi o Consolador que esteve entre nós naquela época. E ele nos deu a garantia, ficou registrado por João, capítulo 14, que ele enviaria um outro Consolador, quando fosse o momento adequado. E o Espiritismo, quando então a humanidade estava mais preparada, mais madura para receber, teve a oportunidade de travar contato com o Espiritismo. E os espíritos informaram Allan Kardec que eles não vinham trazer nenhuma moral nova, que a moral que eles ensinavam era a mesma do Cristo. E fica registrado no livro A Gênese, por Allan Kardec, que os espíritos lhe teriam informado que a moral que o Espiritismo ensina não é outra senão a do Cristo, porque não há outra melhor. Sem nenhum demérito para todas as demais religiões, reveladores ao longo do tempo, a grande vantagem do ensinamento cristão é que Jesus reuniu no seu corpo de ensino, que ele exemplificou até a própria morte, ele reuniu tudo que estava esparso em termos de conhecimento daquilo que Deus havia transmitido para nós através de diversos profetas reveladores ao longo do tempo. Então, nós não temos muita dificuldade de compreender, por exemplo, Buda, Lao Tse, Forri, que são todos reveladores do passado. Nós não temos dificuldade de entender Sócrates, porque quando nós estudamos a mensagem de Jesus, ela reúne, na essência, tudo que esses reveladores trouxeram para os diversos povos ao longo do tempo. E Jesus ele tinha uma maneira muito peculiar. Ele, a depender de com quem estava, ele mantinha um tipo de diálogo diferente, adequado à capacidade de entendimento da pessoa ou do grupo que estava diante dele. O maior ensinamento que ele nos transmite está registrado como o Sermão da Montanha. Gandhi teria feito a referência de que se perdessem todos os livros que a humanidade tem no campo da religião e sobrasse somente o Sermão da Montanha seria suficiente para nos guiar no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, efetivamente, Jesus reúne em palavras simples, mas profundas, todo o ensinamento da lei divina para o despertar da nossa consciência e o nosso desenvolvimento espiritual até alcançarmos a condição de adentrar aquilo que ele chamava de reino de Deus. Nos momentos em que os discípulos estavam muito preocupados, pensando que Jesus seria o rei dos judeus e ainda tinham a ilusão de que ele assumiria o poder na terra, eles tinham a ilusão de ocupar posições de destaque no novo reino que ele estabeleceria, e entre eles haviam burburinhos, discussões, qual seria o melhor, qual deles é que seria o servidor direto, qual seria o melhor assessor de Jesus. E, num dado momento desses, Jesus, então, lhes pergunta, por que vos assoberbais? O reino de Deus está dentro de vós. Uma frase simples, mas muito profunda, chamando a atenção dos discípulos para não disputar no terreno do mundo, porque o reino que ele estava anunciando não estava externamente apresentado.
Ele estava dentro do próprio coração, dentro do próprio indivíduo. Então, a viagem que nós temos que realizar não é para fora, para conhecer o mundo lá fora somente. A principal viagem, o maior desafio que nós temos está dentro de nós mesmos. É aí que nós encontramos o maior inimigo e é onde nós encontramos também os maiores potenciais para o nosso desenvolvimento, porque Deus os depositou em nossa interioridade, todos esses potenciais. E os inimigos nós os cultivamos com as nossas ilusões ao longo do tempo, na tentativa de projetar a nossa personalidade, na tentativa de preponderar no mundo, de possuir as coisas do mundo. Quantas encarnações nós já gastamos nesse afã de nos projetarmos no mundo, de termos destaque ou de possuirmos as coisas do mundo. Chegou o momento de entendermos o diálogo do Mestre, conforme o Espiritismo o resgata para nós, para entendermos qual é o caminho para chegarmos efetivamente a esse reino de Deus. Nós vamos observar que Jesus, ele trouxe o ensinamento efetivamente de acordo com a capacidade de compreensão, utilizando inclusive parábolas. E Paulo, que foi um estudioso da mensagem de Jesus, logo depois da partida do Mestre, Paulo, indo pela estrada de Damasco, se encontra com Jesus depois da crucificação e tem a sua revelação. E ele faz uma transformação radical, deixando de perseguir os cristãos para se tornar um deles, para sofrer todas as perseguições que ele havia encetado e que ele havia inspirado na cabeça dos seus correligionários até então, ou sejam, os fariseus, que Paulo mesmo era um deles. Paulo, depois de amadurecido, depois de passar pela forja do sofrimento, da dor, ele afirma: ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Está registrado na primeira epístola aos Coríntios, indicando a importância do diálogo, do entendimento. E olha como nós, iludidos, seguimos por muito tempo a religião em que o sacerdote se punha a falar em latim e de costa para o povo, porque o povo não era digno de olhar a cara do sacerdote. Na nossa infância, a nossa mãe nos levava na igreja e nós vimos isso. E nós guardamos a lembrança. Alguns anos depois, houve uma revolução e acabou-se com essa prática. Então, o sacerdote tem que falar na linguagem do povo. Muitas vezes, nós, a título de defender o Evangelho, nós nos perdemos nas ramas das interpretações e passamos para as pessoas aquilo que nós cremos que é, e não aquilo que efetivamente é. Então, nós vamos observar que Paulo já nos chamava a atenção à necessidade de falar uma linguagem que seja compreensível, porque se nós não utilizarmos a linguagem compreensível, como é que o outro vai nos entender? E se o outro fala e a gente não consegue saber que código ele está usando, qual é o idioma, então nós não entendemos. Esse diálogo não é um diálogo, são duas pessoas que são estranhas uma à outra e que não têm um ponto em comum para estabelecer a comunicação. Vão precisar de utilizar gestos e alguma outra forma para poder se entender. Não é simples. Então, Paulo nos chama a atenção para a importância de nós utilizarmos uma linguagem que seja compreensível para os demais e os demais, quando falarem também, que utilizem uma linguagem que a gente possa entender. Olha como Jesus fez. Ele, diante do povo. Como é que Jesus conversou com o povo? Está muito pequenininho, né? Bem, eu vou ter que aumentar esse arquivo depois, ficou muito pequeno. Então, ele precisava, de alguma maneira, se aproximar das pessoas. O que as pessoas entendem mais? O que elas mais compreendem? É quando toca na dor que elas estão sentindo. Então, Jesus estabeleceu o diálogo, muitas vezes, a partir da cura. Então, ele curava e passava o ensinamento. E, normalmente, ele alertava: vai e não voltes a pecar, porque poderá te suceder algo pior. Há um momento em que ele cura 10 leprosos. Todos se foram. Um deles volta para agradecer.
Quando ele retorna para agradecer, Jesus pergunta: onde estão os outros? Os outros, para a tristeza dele, eles sabiam onde estavam. Na taberna, se exibindo, cometendo novamente desatinos, e naturalmente teriam que voltar a sofrer as consequências desses desatinos mais cedo ou mais tarde. Então, Jesus orientava, esclarecia, mas nem todo mundo queria entender. Muita gente queria a cura do corpo, e ainda hoje acontece. É só falar que aqui na federação vai ter um médium de cura, as filas dobram as esquinas. Então é normal, faz parte ainda da nossa ignorância. Nós queremos curar a casca e não estamos ocupados em conhecer a essência. Então nós somos aqueles sepulcros caiados por fora, mas lá dentro ninguém sabe o que vai. Lógico que a espiritualidade sabe, Deus nosso Pai nos conhece, a nossa própria consciência nos conhece. Então o caminho não é a gente se acomodar. Jesus utilizava a cura, ele tinha capacidade para isso, ele se condoía da dor e do sofrimento, era uma época muito difícil, a medicina era muito primitiva e a dor graçava no meio do povo. A quantidade de leprosos era algo estrondoso, porque o contágio acontecia com muita facilidade e não tinha cura. Então, muitas pessoas se envolviam com a doença. E Jesus tinha suas razões, então, para atrair o povo através das curas, porque ele, mais do que ninguém, ele foi capaz de curar as pessoas. No entanto, ele não curou todo mundo. Nós olhamos muitas vezes a situação em que a pessoa não foi curada, não recebeu aquela bênção que ela estava esperando. Por quê? Porque Jesus sabia qual era a real necessidade de cada um e havia momentos em que, efetivamente, não se davam as condições ou não era conveniente a cura. Nós vamos ver que Jesus falava com o povo, além das curas para atrair a atenção, com pequenas frases que iam diretamente ao âmago do problema. No momento em que ele está na praça e que lhe encaminham a mulher que foi pega em adultério, ninguém pergunta: e o homem que a seduziu, onde estava? Provavelmente era um daqueles que estava com a pedra na mão. Então, Jesus se agacha e começa a escrever no chão. Disse que naquele momento passou um fenômeno psicológico muito interessante, porque enquanto as pessoas iam aguardando ali, ansiosas, para que ele desse o veredicto do que fazer com a mulher, porque era uma armadilha que os sacerdotes tinham preparado para Jesus. Se ele dissesse para lapidar a mulher, seguindo a lei de Moisés, ele contrariaria toda a doutrina dele, que era de amor. E se ele dissesse que era para perdoar a mulher, ele contrariaria a lei de Moisés. Então, como é que ele ia sair dessa situação? Ele agacha e começa a escrever no chão. E disse, e a gente supõe que deva ter sido dessa forma, as pessoas começaram, naquele envolvimento que ele criou, com o magnetismo que ele tinha, fez com que as pessoas começassem a se lembrar das suas próprias mazelas, dos seus próprios problemas. Tanto é que, quando eles insistem, então ele se levanta e diz assim: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Olha o ensinamento que ele deu. O que está registrado no texto, que começando pelos mais velhos, todos se retiraram. Porque os mais velhos normalmente trazem uma carga maior de experiências. Já tiveram mais tempo para refletir. O jovem ainda está na impetuosidade da idade em desenvolvimento e leva mais tempo para, então, dar-se conta daquilo que está sendo proposto em muitas circunstâncias, apesar da agilidade mental de muitos jovens. Mas a experiência nessa hora conta muito. Mas os jovens também, finalmente, se afastaram. Jesus havia deixado a lição para o povo numa simples frase, dentro de todo um contexto. Ele sabia aproveitar o contexto. Então, ele disse para o povo, ao invés de um sermão, de ficar passando aquilo que a gente fala normalmente, sabão em todo mundo, não fez nada disso. Ele só disse que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ao invés de atirar, as pedras começaram a cair no chão. Que quem deles estava sem pecado? Para poder querer lapidar a mulher. Quando, então, todo mundo se afasta, Jesus se dirige a ela. Aí já não é um ensinamento para o povo, é um ensinamento ao indivíduo.
Olha a diferença. Envolveu-a numa onda de ternura, de carinho maternal, e lhe perguntou: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Se foram, Senhor, também eu não te condeno. Vai e de futuro não tornes a pecar. Ela se afasta e a mediunidade de Divaldo Franco vai registrar que lá no futuro ela reencontra o marido e eles refazem o lar. Então nós observamos que o diálogo de Jesus é de profunda recuperação do ser, não é de recriminação. Mesmo diante do povo, quando ele diz que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, ele está ajudando as pessoas na reflexão. A ideia dele, a intenção não é criticar aquelas pessoas, é fazer com que elas tenham a oportunidade de refletir, de examinar. Até quando nós vamos seguir pelo mundo uns condenando os outros? Porque hoje a gente já não leva mais a mulher adúltera para a praça para lapidar, mas a gente traz o vizinho para dentro de casa pela nossa língua, quando a gente começa a criticar o vizinho. A gente critica as pessoas do nosso conhecimento, às vezes familiares, e não nos damos conta de que nós estamos atirando a pedra. Com que autoridade? Com que condição está examinando as podridões que nós supomos que os outros têm? Quando muitas vezes nós não conhecemos as nossas, porque não temos o hábito de examinar a mensagem do nosso mestre. Ele também falava ao povo por parábolas. Foram muitas as parábolas, magníficas, interessantíssimas, e que, algumas delas, de difícil interpretação na nossa época, porque Jesus utilizava a linguagem do povo, os elementos que o povo conhecia. Agora, mais recentemente, se faz um estudo no Brasil para conseguir chegar às pessoas, levar aquilo que eles chamam de educação ao povo. É o governo que está trabalhando o projeto. E há várias pessoas envolvidas. E chegou-se à conclusão, sem utilizar religião, porque o governo de lá é materialista, e as pessoas, ainda que elas tenham religião, no trabalho profissional elas não colocam, entre eles está um espírita, por isso é que nós ficamos sabendo do que está se desenvolvendo lá. Eles chegaram à conclusão, sem falar em religião, que a melhor forma de falar com o povo é através de parábolas. Então o governo está, com essa equipe, desenvolvendo parábolas para poder transmitir os conceitos que deseja para as pessoas do povo. Jesus já sabia disso há 2000 anos. O mestre utilizou a técnica porque é aquela que mais chega, mais se aproxima da nossa necessidade, da nossa capacidade de entendimento. Então foram inúmeras as parábolas que o mestre narrou, nós poderemos até ver alguma coisa, mas principalmente nós vemos os exemplos. Vamos aqui citar alguns exemplos de conversa de Jesus com o povo como um todo. Jesus estava, num dado momento, quando se aproximou um jovem dele. O jovem era muito conhecido, ele era muito rico, participava das corridas de biga. Naquele tempo não tinha moto como hoje, não tinha esses carros potentes. Então amarravam o cavalo num carro pequeno de 2 rodas e vários cavalos amarrados. Desenvolviam uma velocidade doida dentro de uma arena pequena. Então era muito comum a morte dos jovens naquele tipo de esporte. Mas ele se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre. Jesus o interrompe e pergunta: por que me chamais bom? Bom é só Deus que está lá no céu. Nós, muitas vezes, queremos comerciar com Jesus, comerciar com Deus. Então, nós fazemos algo que a gente considera que seria agradável, a nossa maneira polida de nos dirigir. Bom mestre, ele não aceitou. Ele diz: por que me chamais bom? Bom é o nosso Pai que está no céu. E aí, o mancebo vai fazer a pergunta que o incomodava. O que ele precisaria fazer para alcançar o reino de Deus? Aí Jesus vai fazer uma checagem com ele, não é? Cumpra os mandamentos. Mas isso eu faço desde que me conheço por gente. O que mais eu preciso fazer? Ele não estava desafiando? Então Jesus deu a resposta adequada, olhou para dentro dos olhos dele,
sabendo da riqueza que ele tinha acumulado em função das heranças de família, e diz para ele: se queres ganhar o reino dos céus, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. O jovem saiu triste, ele não tinha condições de renunciar. Alguns dias depois morreu numa corrida de biga, quando estava exibindo o ego para as pessoas. Então nós, muitas vezes, nos dedicamos ao ego e nos esquecemos do espírito que nós somos e que vai sobreviver quando o ego morrer. Então, esse foi um exemplo que a gente encontra do diálogo de Jesus com o povo. Outro exemplo, a mulher cananeia. É um diálogo muito interessante, está em Mateus 15, 22, em que o mestre vai caminhando e a mulher... Eu vou ler esse texto, porque ele é muito interessante. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, Tiro e Sidom, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Queriam que Jesus se livrasse dela. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha a conversa. Ela entendeu o que ele estava falando. E ela entendeu com muita profundidade. Olha a resposta que ela dá. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Extrema humildade, não é? Muitas vezes, nesses momentos, a gente sente os olhos se encherem de lágrimas quando a gente se lembra dessa parábola, dessa situação da mulher. Extrema humildade. Então, respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Então, olha o diálogo de Jesus com a mulher. Estava no meio do povo, havia muito que atender. Ele faz referência, inclusive, que ele estava dedicado primeiro às ovelhas desgarradas de Ismael, eram os judeus. Então ele precisava se concentrar na tarefa, porque os judeus deveriam espalhar para toda a humanidade a semente do entendimento evangélico. Olha o desafio. A ideia do Deus único e a própria mensagem que ele trazia, nos ensinando que esse Deus único, ao invés de Senhor dos Exércitos, era um Pai benemérito, um Pai bondoso, de justiça, mas também de amor, de compreensão, de carinho. Então, ela vai insistir. E quando ele fala que não é bom pegar o pão, não é para que está destinado aos donos e deitar o pão aos cachorrinhos, então ela dá aquele exemplo de humildade magnífico e vai se cumprir para ela o que ela havia pedido. A gente que conhece o Espiritismo fica pensando: a filha da mulher merecia ser curada? Se não merecia, Jesus não teria curado. Ela tinha necessidade da doença? Tinha, porque se não tivesse, não estaria com a doença. Então nós entramos no dilema, afinal de contas, porque Jesus poderia não ter curado. Ele curou porque a mãe insistiu. E nós aprendemos, então, que existe uma lei chamada lei de intercessão. O amor cobre a multidão dos pecados, nos diz Paulo na primeira epístola que ele escreve. Quando, então, há alguém que tem amor em abundância e não está pensando nela própria, ela não pediu por ela, estava pedindo pela filha. Ela desejava a cura da filha, não era dela própria. Então ela estava renunciando, se humilhando daquele jeito para pedir por outrem que ela amava. E então, naquele momento, Jesus, com o conhecimento que tinha,
ponderou naturalmente todas as consequências e fez a cura. Poderia não ter feito, mas ele produziu a cura. E se a menina tinha merecimento de continuar com a doença, então Jesus não teria curado. Se ele curou, é porque ele viu uma outra vertente. E aí nós entendemos, numa lição como essa, que não existe fatalismo. Ninguém está condenado ao sofrimento. Muitas vezes nós sofremos por causa da nossa teimosia, porque nós insistimos em caminhar pelos caminhos que nós já entendemos que não são os melhores. Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e não como elas têm que ser. Como se nós soubéssemos qual é o jeito. Inclusive, damos receita para os outros. Queremos que os outros ajam de tal ou qual forma, quando muitas vezes não sabemos guiar os nossos passos ainda à luz do Evangelho. Então é uma luta tremenda. Precisamos aprender que não há fatalismo. Ah, mas eu estou sofrendo, então eu quero me libertar do sofrimento. Primeira pergunta, merece? O sofrimento não é um fator de libertação para o indivíduo? Que sabe, na reflexão da dor, encontrar o caminho do autoconhecimento? Quando chegar o momento próprio, vai acontecer. Me lembro de uma amiga nossa, espírita, de muitos anos, trabalhadora. Ela disse que foi convidada várias vezes porque ela tinha um problema de sangramento, que é aquela mulher hemorroísa que está também relacionado no Evangelho. E então recomendaram que ela fosse, procurasse algum médium que pudesse curá-la. E ela, entendendo o Espiritismo, sempre compreendeu que quando chegasse o momento, ela, se tivesse a necessidade de contactar algum médium, isso aconteceria de maneira natural, ela não precisaria procurar, ou se ela merecesse a cura, com presença ou não presença de médium, iria acontecer a cura. Então, um dia ela foi num centro espírita, assistiu uma palestra, sentadinha. Ela sentiu alguma coisa diferente, não soube precisar o que era. Ela pensou, algum espírito pode ter me dado um passe, alguma coisa assim. Foi para casa. Quando ela chegou em casa, caiu uma pelota seca de sangue e nunca mais sangrou. Então, quando chega o nosso momento, vai acontecer, seja pela ajuda de um médico, que a gente tem o dever de procurar, temos o direito, inclusive, de buscar a cura, faz parte da nossa luta, seja através de uma outra situação. Às vezes vamos na casa espírita, ouvimos uma palestra, recebemos um passe, tomamos uma água fluidificada, e nós não sabemos quantas coisas são realizadas na nossa economia celular sem que a gente se dê conta, sem que a gente muitas vezes saiba, porque o auxílio não falta em nenhum momento, mas os espíritos não podem fazer por nós aquilo que nós não merecemos ainda ou aquilo que nos poderia prejudicar. Quantas pessoas que, se não fosse a enfermidade, não prejudicariam outras pessoas de uma maneira muito feia? Quantas pessoas que, se não fosse a limitação que ela tem hoje no campo físico, ela não provocaria danos aos demais e a ela mesma? Então, nós não sabemos, não temos domínio dessa situação. De toda maneira, nós vamos observar que Jesus vai fazer um diálogo interessante com os pecadores, cobradores de impostos e meretrizes. Quantas delas se converteram ao Evangelho? Quantas delas? Ainda estamos lendo esse livro Sexo e Consciência, que foi recentemente publicado, de Divaldo Franco, foi organizado por uma outra pessoa, e há um momento em que fala de Maria Madalena, que na verdade o nome era Miriam, né, segundo consta ali, e na transliteração acabou se tornando Maria em latim, e é como nós ficamos conhecendo a Maria de Madalena, aquela que havia sido possuída por 7 demônios, que era uma expressão da época, era uma pessoa obsidiada, tinha suas dificuldades tremendas, foi enganada e jogada num prostíbulo e se tornou uma prostituta de luxo, mas das vezes que ela ouvia falar do Messias, ela sentia no fundo da sua alma que ela o amava profundamente e tinha desejos de encontrá-lo. E segundo consta no depoimento de Divaldo, que ele diz que ele reuniu esses conhecimentos lendo o que Chico psicografou, que ele recebeu de Amélia Rodrigues e também de Joana de Ângeles, ele chegou à conclusão de que Madalena foi procurar Jesus na calada da madrugada. Ela seria um leproso que ela ajudou, ele pedia dinheiro para ela porque ele não tinha como comer e ele estava indo ao encontro de Jesus, mas ele não tinha como.
sobreviver. E então ele pediu para ela um denário, era o salário de um dia, porque então ele teria o dinheiro para ir comendo enquanto ele não encontrasse Jesus para ser curado da lepra dele. Então ela disse para ele, se algum dia você o encontrar, com desdém na época, não é? Então traga-o a mim, ou venha me buscar para encontrá-lo. E o homem ficou com a dívida, né, de gratidão pelo fato dela ter ajudado, ter dado dinheiro para ele, que ele, quando encontrou Jesus, não só foi curado, como foi o encontro dela. E ele vai avançar para dentro do palácio de luxo que ela mantinha, com as orgias que ela promovia, não é, para aquelas pessoas desorientadas que a buscavam, e ela estava numa crise terrível de obsessão, e o homem foi forçando a situação até conseguir chegar no leito onde ela estava, tirou-a do torpor, insistiu com ela, e ela, um tanto quanto esgazeada ainda pela influência espiritual negativa, ela o acompanhou, e numa barca foi levada até a casa de Pedro, onde Jesus estava. O encontrou sentado e manteve um diálogo curtíssimo com ele. Curtíssimo. E ela ofereceu a vida dela a ele naquele momento. E ele disse para ela que ele não aceitava naquele momento. Porque é muito fácil dar a vida. O difícil é renunciar. E a convidou à dor e o sofrimento da recuperação. E que quando fosse o momento, então ele viria buscá-la e ele pediria a vida dela. E ela, a partir dali, faz a sua transformação. Uma coisa impressionante. Olha o diálogo de Jesus com essa mulher. E ela, então, sai e dá tudo o que ela tinha. Segundo consta, e é o registro de Amélia Rodrigues, ela vai guardar um frasco de perfume. E ela seria aquela mulher anônima que vai invadir a casa de Simão, que seria um dos seus hóspedes da véspera, e ele quer expulsá-la de toda maneira, hipócrita que era. Jesus não deixa, e ela vai lavar os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, que Judas estava preocupado, poderia vender para dar dinheiro aos pobres, entre aspas. Nós vimos depois o que aconteceu com Judas, apesar dos alertas de Jesus. 18 séculos para se recuperar. É Maria quem vai buscar, apesar de Jesus ter ido visitar, não é, o Judas, logo em seguida a crucificação, mas é só Maria, tempos depois, que consegue resgatar Judas do sofrimento e da dor nos planos inferiores ligados à terra. E depois de 18 séculos de dor e sofrimento, como Joana d'Arc, finalmente o Espírito adquire o direito de voltar ao colégio apostólico, como ficou conhecido. Não gosto muito da palavra, porque tem um ranço de catolicismo, mas o colégio dos seguidores de Jesus. Eu tenho dúvida se Jesus algum dia formou esse colégio, sabe? Porque eram tantos os seguidores, tanto é que Jesus vai se manifestar num outro momento, depois da crucificação, quando seria João, estaria fazendo um discurso, ou os discípulos, para 500 da Galileia. Então eram muitos os seguidores, as mulheres não contavam. Quando falava 500, eram 500 homens. As mulheres, à época, tinham que manter alguns passos atrás dos homens, e elas, normalmente de cabeça baixa, eram submissas. As crianças também não eram contadas na época. Mas elas foram discípulas de Jesus. Deram sustentação à sua obra, apoiaram. São muitas as referidas no Evangelho. Mesmo o Evangelho tendo sido escrito por homens, eles não tiveram como omitir a presença feminina naquele trabalho. Então, será que não tinha nenhuma mulher no colégio de Jesus, ainda que ele não tenha feito o convite formal, obedecendo os costumes da época? Seriam apenas 12 discípulos? Lógico que era muito mais do que isso. Mas ficou conhecido como o colégio apostólico, aqueles 12. Judas depois foi substituído, não é, quando cometeu o engano. Como é que Jesus falava com os doutores da lei? Era um outro tipo de linguagem. Com os pecadores, cobradores de impostos, meretrizes, ele tratava todos com muito carinho. Já com os doutores da lei, ele era mais incisivo, mais rigoroso, mais exigente. Por quê? Porque os doutores da lei, eles afirmavam que eles sabiam, que eles tinham conhecimento, mas não agiam como. E há um momento em que Jesus fala para o povo: cuidado com a doutrina dos fariseus, que recomendam a todos fardos tão pesados que nem com o dedo eles tocam.
Então era aquela carga da religião, impondo restrições tremendas, e ao longo do tempo o catolicismo herdou isso. Quando nós falamos em catolicismo, estamos falando da nossa própria história. Eu tenho plena consciência que eu fui sacerdote não uma vez, muitas vezes, cometendo desatinos em nome da religião ao longo do tempo. Hoje a gente é obrigado a falar para tentar recuperar isso, não é? Para que aquelas pessoas que foram enganadas na época, hoje encontrem o caminho. Então nós temos consciência dessa realidade, não estamos falando mal da igreja, não. Nós estamos examinando a nossa própria história, não é? Então, nós, ao longo do tempo, passamos a ensinar aquela doutrina carregada de culpa. Não era responsabilidade, é culpa, de tal forma que as pessoas ficavam pendentes e dependentes do sacerdote. Era o único que podia perdoar. Quem é que não comete enganos na vida? Todo mundo se engana. Agora, o indivíduo se enganava, ele não tinha como resolver o problema, se ele não fosse confessar com alguém, o representante de Deus na terra, que muitas vezes era mais corrupto do que o próprio indivíduo. Porque por detrás da batina ninguém sabia o que fazíamos, não é? Muitas histórias ficaram conhecidas ao longo do tempo. Então, o que acontece? Com os doutores da lei, com os escribas, os fariseus, os saduceus, em muitos momentos Jesus foi duro. Ele fez exigência, porque eles tinham condição de compreender. Então, ele fazia esclarecimentos e orientações. Mas ele também era firme com as pessoas. Nós temos um caso aqui que é muito interessante, que é o caso do divórcio. São muitos os ensinamentos do Evangelho, né? Em que os doutores da lei, os escribas, os fariseus, prepararam uma armadilha para Jesus. E foram perguntar para ele se era lícito ao homem dar à sua mulher carta de divórcio. A mulher não podia nem pensar numa coisa dessa naquele tempo. Ela não tinha direitos. Ela não existia do ponto de vista da lei. Então, o homem podia dar carta de divórcio para a mulher tinha que aguentar tudo da parte do homem. Então, foi perguntado a Jesus isso. Era uma armadilha, porque se Jesus dissesse que era lícito dar carta de divórcio, então ele estaria colocando a mulher numa situação complicada. Não é? Havia muita perseguição. E aí, se ele dissesse que não era lícito, ele contrariaria a lei de Moisés, porque lá estava dito que podia dar carta de divórcio para a mulher nas situações de adultério. Então, Jesus respondeu secamente dessa vez: não, não é lícito. Aí eles, pegamos. Dessa vez nós pegamos ele. Aí eles disseram, mas Moisés disse que é lícito ao homem dar carta de divórcio à sua mulher. Aí Jesus disse assim, por causa da dureza do vosso coração. Porque no princípio não era assim. O que é o princípio? O começo ou o princípio lei? Ou seja, no princípio, na lei divina, não é assim. Mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés admitiu dar a carta de divórcio. Agora ele complementa dizendo, não separeis o que Deus juntou. Porque o divórcio ele regula uma situação dos homens. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nos esclarece, o Espiritismo não é contra o divórcio. E nem Jesus era contra o divórcio. O que ele estava dizendo é que quando havia amor, não havia necessidade do divórcio. Que o divórcio existe como uma necessidade para regular as nossas relações desequilibradas. Então faz parte da nossa necessidade, não da necessidade da lei divina. É uma lei civil que Moisés estabeleceu por causa da dureza do coração dos homens, que ao invés de amar, ficam fazendo disputas. Cobiçam as mulheres alheias, mas não admitem que a mulher cobice os homens alheios. Então era aquele disparate e aquela discriminação em relação à mulher. Aí Jesus deixa bastante claro que aquele divórcio era autorizado em função da dureza do nosso coração, a nossa falta de amor. A mulher adúltera, que a gente já comentou, nós antecipamos, a responsabilidade por dizer que veem, que a gente já comentou também, muitas vezes os doutores da lei se achavam assim, o suprassumo do sumo. Sabiam tudo, eram os melhores, mas na hora de vivenciar, por isso é que Jesus disse, em certo momento, sepulcros caiados por fora. Até quando, mas cheios de podridões por dentro, até quando vos suportarei? Raça de víboras. Olha a forma como ele
se dirigia às vezes. E faltava com isso, com a caridade, alguém diria assim, pela mansuetude, doçura do coração de Jesus, duvido que ele tenha falado isso aí foi uma exceção. Nós encontramos a personalidade de Jesus como algo assim bastante enigmático para a nossa condição. Quando reencarna um Chico Xavier, e quem teve chance de conviver um pouco com ele, eu tive, mas não convivi. Mas as pessoas que tiveram a chance de conviver um pouco mais com ele, dizem que em certos momentos o Chico era doce como uma mãe, mas havia momentos que ele era firme. Um dia, ele estava dentro da casa dele e, de repente, apareceu um homem na varanda, entrando para a porta dentro. E ele falou, quem é o senhor? E o homem disse, não, Chico, eu queria muito te visitar. Se o senhor não sair agora, eu vou chamar a polícia. Então, ele tinha direito à privacidade dele. O portão estava trancado, o muro já tinha 2,5 metros de altura. E o indivíduo não se sabe como conseguiu saltar o muro para dentro da casa, porque não davam sossego, não lhe davam direito à privacidade. Então, naquele momento, ele foi enérgico e disse para o homem sair, senão ele chamaria a polícia. Era um direito dele, de estar preservado dentro do seu ambiente doméstico. Então, a gente pensa que esses espíritos não têm essa força, essa energia. Tem sim, porque esses espíritos são síntese de evolução. Eles já não têm mais a necessidade de, como nós, na mediana da evolução, de sermos homens e mulheres. Eles são o espírito, a essência que nós seremos no futuro. Mas isso quando nós não formos mais escravos das necessidades do campo material. Por enquanto, nós ainda vivemos a nossa própria realidade de acordo com as nossas possibilidades. Então, nós vamos ver que a gente dizer que sabe, que conhece, é uma responsabilidade grande. Por isso é que o espírita tem mais responsabilidade do que as pessoas que estão em outras religiões. Porque o espiritismo não fala por subterfúgios, é direto. A gente só não entende se não quiser entender. Porque é muito claro, é muito objetivo. A gente sabe exatamente o que precisa fazer. E quando a gente diz que não sabe, fica precisando procurar guru, ou fica ocupando o tempo das pessoas que dirigem o centro espírita, é porque a gente tem preguiça de estudar. Porque se pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler de capa a capa, nós vamos ver as respostas para todos os nossos dramas ali. Não tem por que perguntar para outra pessoa. Porque na hora que a gente está lendo, o nosso anjo da guarda nos intui, nos inspira, melhor colocando, nos ajuda a entender. O nosso esforço é valorizado. Agora, quando a gente quer descarregar nos outros os nossos problemas, então a gente continua com os problemas. Os outros não merecem aquilo. Já têm os seus problemas, as suas dificuldades. Os nossos dramas continuarão conosco, até o dia que nós nos decidirmos, à luz do ensinamento do Mestre, resolver o problema. Ir a fundo, nos conhecer e ver que, assim como tem aqueles que são capazes de fazer, nós também somos. Não há ninguém privado dessa possibilidade, senão Deus seria injusto. Teria criado uns com capacidade e outros pobrezinhos sem. A autopiedade é um problema gravíssimo. A pessoa fica falando das suas dores para todo mundo, dos seus sofrimentos, naquele sentimento e cria aquela aura de autopiedade. Aí a pessoa que se afasta, se não ficou muito aborrecida, diz assim, coitadinho, era tudo que a gente queria. Nós ouvimos de uma senhora brasileira casada com um americano. Ela disse que ela conheceu o sogro dela numa situação muito peculiar. Eles estavam na mesa jantando e, de repente, ela levou o maior susto, porque alguém que estava sentado falou assim, coitadinho do fulano. E o sogro dela bateu na mesa, se levantou e disse assim, coitadinho coisa nenhuma. Ninguém é coitadinho. Quando a gente diz que é coitadinho, está dizendo que a pessoa é incapacitada, ela é incapaz. Isso não existe. E o homem não é nada de espírita, né? Teve esse repente. E essa senhora é espírita, nós estamos fazendo um trabalho, visitando, ficamos na casa dela, ela nos contou essa experiência com o sogro. Então, efetivamente, ninguém é coitadinho. E quem se sente coitadinho está querendo a piedade dos outros porque preguiçosamente está acomodado naquilo que lhe está acontecendo. Não quer fazer o esforço de superação. Então, é preciso fazer, porque hoje, com o Espiritismo, nós não temos mais razão para dizer que a gente não sabe. Os doutores da lei, escribas e fariseus ainda, nós temos mais alguma coisa. As advertências que Jesus fez, a gente já comentou, a raça de víboras, a gente já adiantou para vocês. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque eles
efetivamente agiam com hipocrisia diante do povo, tudo santo, maravilhoso, mas por trás, a própria Maria de Madalena, ela coloca que ela recebia sacerdotes no prostíbulo que ela dirigia. Sacerdotes, naquela época. Então, era hipocrisia. Vamos avançar. Nós temos poucos minutos. As armadilhas que a gente já comentou, algumas, tem a do tributo. Essa do tributo é muito interessante, não é? Quando Jesus está, e eles, então, conversaram entre eles uma maneira de pegar Jesus. E chegaram à conclusão, vamos pegar ele na questão do tributo. Porque o tributo era uma questão de religião ali entre eles. É que eles eram dominados pelo povo romano, e eles tinham ojeriza, raiva das pessoas que cobravam imposto para pagar ao governo romano. E então, eles chegaram e tentaram pegar Jesus, porque a pergunta era, é lícito pagar o imposto a Roma? A César? É lícito pagar o imposto a César? Se Jesus dissesse que sim, o povo se revoltava contra ele, porque o povo não queria pagar. Se ele dissesse que não, eles iam chamar a guarda para prender Jesus. Olha, está tumultuando o povo, está dizendo que não é para pagar o imposto. Então, naquela hora ali é difícil, né? Como é que vai sair de uma dessas? Jesus, simplesmente conhecendo, não é, a raça de víboras que estava se relacionando com ele, ele diz assim, apresentai-me uma dessas moedas que são utilizadas para pagar o imposto. Aí eles foram correndo, ele está sem saída, dá a moeda para ele que ele não vai sair dessa não. Agora nós vamos pegar ele. Aí deram a moedinha para ele, todos cheios de si. Ele disse assim, de quem que é essa esfinge aqui? De quem que é essa imagem que aparece aqui na moeda? É de César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que eles foram fazer? Foram se recolher na sua inferioridade, porque não era ignorância, era inferioridade mesmo, muitas vezes deliberada, para então cultivar o ódio a Jesus. A ressurreição também é outra situação que eles colocaram como uma armadilha para Jesus. Então, são muitas perseguições, nós não temos mais tempo ali em função do maior mandamento. Qual é o maior mandamento da lei? Quando chega, elastece um pouquinho? 10 minutos? Tá. Então, o maior mandamento da lei. Quando chega o doutor da lei e vai perguntar para Jesus. Tem duas versões. Ele pergunta qual o maior mandamento da lei. Segundo uma versão, Jesus teria perguntado o que está escrito na lei. E aí o doutor da lei teria dito. Numa outra versão, foi Jesus quem respondeu. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti. Ama a Deus sobre todas as coisas. Não é? Esse é o maior mandamento da lei. E aí, se foi Jesus que respondeu para ele, a gente até fica imaginando. O homem ouviu a resposta, estaria satisfeito. Jesus já deu qual é o maior mandamento da lei. Só que Jesus sabia o que estava por trás. O que tinha por trás daquilo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas era o que os sacerdotes diziam que faziam, os doutores da lei diziam que faziam isso. Então eles estavam quites, não tinham mais nada para fazer. Mas Jesus então chama a atenção do homem e diz, mas aqui tendes o segundo mandamento em todo semelhante ao primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E agora? Isso não é fácil. Amar a Deus é simples, Deus está tão longe. Agora, ama o teu próximo como a ti mesmo, que esse é o caminho para o amor a Deus. Aí o doutor da lei fica numa enrascada, porque ele teria que fazer uma revolução, mudar toda a sua filosofia de vida para poder fazer aquela frase simples, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque, primeiro de tudo, para amar o próximo como a ele mesmo, ele precisava amar a ele mesmo. Ele se amava se ele se estava auto-enganando com a religião? Usando a religião? Não, ele não se amava. Então, ele precisava fazer um trabalho de mergulho interior para saber o que ele é de fato, ou que ele era de fato, para poder se amar. E, a partir desse amor, então, amar o próximo como ele ama a ele mesmo. Complicado, né? Mas que o doutor da lei não tivesse aprofundado isso. Jesus já tinha dado para ele uma sentença imensa. Ou seja, amar o próximo como a ele mesmo seria ele dar da comida que ele come para o próximo. Seria ele compartilhar as regalias que ele tinha com os outros. Minimamente isso. Foi nesse sentido que o doutor provavelmente entendeu. Isso já o incomodou terrivelmente. Imagine se ele tivesse entendido no sentido mais profundo.
o Cristo, Filho e Senhor de Davi. Esse trecho é muito interessante. Jesus está no meio da multidão. E ele faz um discurso rápido. E ele afirma que, antes de que Davi fosse, ele já era. E aí fica aquela confusão. Os sacerdotes querem pegá-lo, querem prendê-lo, porque olha o absurdo que ele falou. Davi era o pai da raça. Então, se ele era filho de Davi, como é que ele podia ser antes de Davi ser, ele já seria? Então, não conseguiu entender a expressão. E aí diziam, vamos pegar e prender, porque ele está dizendo que ele é filho de Deus. Olha o absurdo que esse homem está falando. Era o entendimento deles. Só que quando eles avançaram para prender Jesus, que eles olharam no meio da multidão, Jesus tinha desaparecido. Ninguém o encontrou em lugar nenhum, como se fosse um passe de mágica. Tinha sumido. Então, quando Jesus queria, ele tinha como escapar deles. Houve uma outra situação em que eles tinham tanta raiva que eles cercaram Jesus. Ele foi subindo um morro. Então, eles cercaram por todos os lados e foram subindo até chegar no ápice do morro. Quando chegaram lá em cima, cadê Jesus? Que eles olharam, ele já estava descendo lá embaixo. Ninguém sabe como é que ele passou, que jeito que aconteceu aquilo. Então, Jesus conseguia driblá-los com muita tranquilidade, até chegar o momento em que precisava efetivamente acontecer o que aconteceu. Tinha ele poder de se libertar deles? Lógico que tinha. Não é? E ele ainda diz assim, se o meu reino fosse aqui, os meus anjos me defenderiam, brigariam por mim, mas o meu reino não é deste mundo. Então não haveria essa disputa. Bom, nós vemos então que Jesus vai fazer o diálogo de acordo com a condição evolutiva de cada uma daqueles. Há o momento em que Jesus faz a denúncia ao povo, a gente já comentou. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Esse é o trecho que a gente tinha referido antes. Como é que Jesus falava com os espíritos obsessores? Os endemoniados gadarenos, por exemplo. Jesus os recriminava? Dava bronca neles? Não nos obsidiados. Às vezes ele era peremptório, firme com os obsessores. Deixa este homem. Aí eles fazem a pergunta. Quando Jesus pergunta o nome deles, eles dizem assim, legião porque somos muitos. Aí Jesus diz, então vocês deixem esse homem. Aí eles ficam em desespero, em polvorosa, e pedem, se Jesus permitia, que eles entrassem numa manada de porcos que estava ali nas cercanias. Já se vê que não era na Judéia isso, porque os judeus não comiam porcos, né? Então, Jesus permite, e a gente fica entendendo o que será que significa aquilo, porque os porcos saíram correndo e saltaram pela ribanceira, caíram dentro do mar e morreram. Então, por que será que eles pediam para entrar nos porcos? Será que os espíritos entram nos porcos? Isso é interpretação, lógico que não acontece assim. Mas eles estavam se alimentando do indivíduo e estavam se alimentando das pessoas que por ali passavam, do plasma, da emanação da energia que a gente tem, que a gente recebe quando a gente vai reencarnar, que é o fluido vital. Então, eles precisavam do fluido vital. E eles foram retirar o fluido vital dos animais que eles mataram ali naquele momento, para poder se alimentar, porque eram espíritos muito atrasados e que sofriam muito por não estar encarnados. Então, se utilizavam das pessoas para se alimentar. Hoje em dia acontece isso? Aos montões. Quem é médio e tem capacidade de ver, basta ir num bar para olhar o que está acontecendo lá. Um bar simples, aí da esquina. Basta ir lá e dar uma olhadinha para ver se existem ou não os vampiros hoje em dia, que ficam vivendo da economia alheia. Nós estamos liberados disso? Não estamos, não. Basta descuidar para que se aproximem de nós os inferiores, porque é por questão de sintonia. Por isso é que Jesus recomendava, vigiai e orai. E aí dizia, para não cair em tentação.
Porque no momento em que a gente comete o engano, a gente atrai os espíritos inferiores. E eles passam a viver da nossa economia. Então, os endemoniados gadarenos, Jesus tratou com muito carinho. Cura de um endemoniado mudo. E aí vai sucessivamente. Como é que ele tratava, né? Ele conjurou severamente o espírito para deixar o epiléptico. O espírito não queria sair. Retorno ofensivo do espírito impuro, está em Mateus 12, 43, uma advertência muito interessante. Jesus disse que cuidasse da casa mental, aquele que tinha sido passado pelo processo da desobsessão. Porque aquele espírito ia, mas ele voltava com outros 7. Se ele encontrasse a casa vazia, ele entrava e aí se instalava com os outros 7. Isso de 7 é tudo simbólico, não tem muito a ver. Quer dizer, o espírito está obsidiando, ele sai, é expulso. A pessoa não muda o comportamento, ele vai atrair outros espíritos que vibram na mesma faixa, e ao invés de um, ele vai ter vários. Porque aquele um que está obsidiando ele defende o território, não deixa os outros chegarem. Mas na hora que ele fica com raiva porque foi expulso, aí ele traz os outros também. Então, é muito interessante a gente cuidar efetivamente, não é, de nós. Como é que Jesus falou com Judas? Amigo. Essa é a linguagem que Jesus utilizou com Judas. Amigo, a que vens? Dando para ele a oportunidade de refletir. Olha, Jesus é amigo. Eu sou seu amigo. O que você vai fazer comigo? Olha lá, sendo seu amigo. E depois da crucificação está registrado no depoimento de Divaldo, Jesus vai ao encontro do amigo Judas, que Jesus não considerou, por causa da traição, que Judas tivesse deixado de ser seu amigo. Ele continuava amigo do Judas. O Judas é que tinha cometido um engano, o problema era dele se não tinha considerado Jesus amigo. Ele não se deixou ofender. Percebem a diferença, gente? Ele não se deixou ofender, porque não havia como ofendê-lo. Então diz, ele perdoou Judas. Não, ele não perdoou, porque na verdade ele não se ofendeu. Ele era preocupado com o amigo, ele queria ajudar o amigo, mas ele não violentou a consciência. Porque ele provavelmente na descida, e lá está registrado o texto que ele vai aos infernos, ou ele vai ao inferno, na descida, na região de trevas e sofrimentos onde estava Judas, ele não violentou a consciência de Judas. Ele foi para ver o amigo, e se fosse possível, e se o amigo tivesse em condições, ele seria retirado. Mas o amigo não estava em condições. Era preciso aguardar um pouco mais. O amigo só vai conseguir se limpar daquele drama de consciência que ele gerou para ele mesmo depois de muitas encarnações como leproso, fogo selvagem, até que depois, como Joana d'Arc, ele vai conseguir se liberar. Então, os perseguidores... O que ele dizia dos perseguidores? Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Olha o diálogo de Jesus com os perseguidores. E com os discípulos? Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Os discípulos já eram outro tipo de linguagem. Tanto é que ele falava para o povo parábolas, mas os discípulos ele explicava as parábolas. Eles tinham condições e necessidade de entender, afinal de contas, eles dariam continuidade à propagação da mensagem. Então, Jesus era muito paciente com eles, com as limitações deles, e deu para eles a missão, ide e pregai. Então, Jesus os convidou para o trabalho. Quais são os objetivos do diálogo de Jesus? Para finalizar, por que é que Jesus dialogava? O que é que o deseja o mestre com o seu diálogo? O objetivo fundamental do diálogo de Jesus era alcançar o âmago do nosso coração. Está registrado que o mestre nunca escreveu nada, mas ele inscrevia nos corações a mensagem. E uma vez que ele inscrevesse a mensagem, era inesquecível. Não havia como a pessoa fugir. Só os indiferentes, os recalcitrantes no engano, não se deixavam tocar por aquela nobreza, por aquela vibração tão impressionante. Era a luz que se manifestava na treva da ignorância da humanidade. Então, o que ele desejava com o seu diálogo? O que ele mais desejava com o seu diálogo era o despertar do ser. Era que cada um entendesse que era possível fazer, pelo próprio esforço, a sua evolução espiritual. Que nós somos filhos de Deus, Ele não nos abandona nunca, mas Deus não pode fazer por nós aquilo que é a nossa tarefa.
Jesus desejava que nós despertássemos para essa realidade, de que nós fazemos e construímos aquilo que nós desejamos, seja a dor e o sofrimento, seja um caminho de luz pelo amor, pela dedicação ao nosso semelhante. Isso era o que Jesus desejava, que ao compreender isso, nós fizéssemos a opção pelo bom caminho, de maneira conscientes, para não continuarmos dependentes dos demais, dependentes da nossa própria ignorância. Jesus tinha o propósito de nos libertar. Primeiro, nos libertar de nós mesmos. E depois, nos liberar para o trabalho nobre no campo do Senhor. Então, todo o diálogo de Jesus era conforme a realidade de cada um ou do grupo de pessoas com quem ele estava conversando. Sempre a mensagem chegava, de uma maneira ou de outra. A pessoa poderia não aceitar, poderia recalcitrar, mas a mensagem conseguia chegar no âmago do indivíduo. Porque a linguagem principal de Jesus foi o amor que ele vivenciou por uma linguagem universal que se chama exemplo. Muita paz e muita luz para todos. Sim, tranquilo, se quiserem fazer perguntas. Pode ser. Tudo bem. Pode ser. Vamos ver se vocês concordam. Nos está propondo que, se alguém tiver alguma pergunta, só que aí nós não teríamos o passe, faríamos um passe coletivo. Pode ser? No final, a gente poderia fazer o passe coletivo. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Se não tiverem perguntas, a gente encerra e aí vai para o passe. Sim. Pronto. Obrigado, Alzira. A ressurreição? Quer que comente um pouquinho? Isto. Havia uma confusão entre os hebreus, na época, entre ressurreição e reencarnação. Então, eles ficavam um tanto confusos, até os doutores da lei tinham essa dificuldade. O diálogo de Jesus com Nicodemos, que é outra coisa impressionante do Evangelho, ele ilustra essa situação da ressurreição. Nicodemos era também doutor da lei, era um homem público, e ele tinha vergonha de ser visto com Jesus, porque ele não sabia como é que o povo ia interpretar, e nem os pares dele, os outros sacerdotes. Então, ele propôs encontrar com Jesus à noite, e Jesus aceitou. E ele, então, foi, na calada da noite, se encontrar com Jesus, e começou com aquela conversa do político, melíflua, que não chega no âmago da questão, fica enrolando ali. Então, começou a fazer, eu sei que vens da parte de Deus, e que não sei o que, parará. Jesus interrompe e diz assim, em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Esse que era o problema do homem, ele estava lá para perguntar isso, ficava enrolando. Jesus vai direto no âmago. E ele então fica espantado. Quer dizer, esse realmente é o mestre, ele sabe o que eu vim, qual é o meu problema, não é? E aí ele vai perguntar, mas como é possível, Senhor, um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? Como é possível isso? Aí Jesus diz assim, tu eres doutor da lei e não sabes isso? Se eu te estou falando das coisas da terra e não me entendes, imagine se eu começar a falar-te das coisas dos céus. Porque a reencarnação é uma coisa da terra. Então, a ressurreição, ela não é possível quando o espírito já se afastou do corpo. Há várias situações em que Jesus recupera. Tem a menina que está já no sarcófago sendo levada, e aí há a interrupção, a mãe está desesperada, e Jesus diz assim, Talita cumi. E ela então se levanta no caixão, aquilo é um alvoroço geral ali do povo, todo mundo assustado. Então ele diz que ela apenas dormia. Lázaro é a mesma coisa. A família já está considerando que ele, inclusive, já era o 4º dia, já teria entrado em estado de putrefação. Quando Jesus fala que vai salvá-lo, as irmãs dizem, mas Senhor, ele já estará cheirando mal.
não é? E Jesus, então, manda abrir a cova, não é? Que, na verdade, era na rocha, tinha uma pedra muito grande que tapava, aí a pessoa era colocada sobre uma espécie de leito de pedra, e ali coberta com lençol, depois de estar balsamizada, quando eles usavam alguns incensos, alguns perfumes, não é? E um pano amarrava a boca da pessoa e outro lençol cobria a pessoa. Então, ele todo enfaixado daquele jeito, já depois de 4 dias estaria apodrecendo. E Jesus disse, não, ele apenas dorme. Já tinha falado isso antes, mas teve que repetir. E aí, quando ele dá a ordem, Lázaro se levanta de lá e vem para fora. Mas Lázaro não tinha desencarnado ainda. Ele estava num estado de catalepsia muito profundo. E Jesus o despertou por isso, a mesma situação da mocinha. Porque se houvesse ocorrido a ruptura do laço que liga o espírito ao corpo, então esse milagre Jesus não faria também, porque seria contrário à natureza e à lei de Deus. Então, o que é a ressurreição? A ressurreição é quando a pessoa ainda não se desligou do corpo e ela, então, volta. Pode-se entender isso como ressurreição. Mas aí, a reencarnação, o que é a reencarnação? É o indivíduo que teve uma vida, morreu, e Paulo diz, o homem morre uma só vez. O homem morre uma só vez. Carlos Campetti, o dia que morrer, vai morrer uma vez só. Só que eu, espírito, vou seguir vivendo. E poderei, depois de uma outra encarnação, ser Maria, Francisco, João, quem sabe. Naquela outra encarnação também vai morrer uma só vez. O corpo vai para a cova. O espírito vai seguir com as suas experiências. Então, fica muito claro que a reencarnação é realmente a assunção do espírito a um novo corpo, que ainda vai ser formado a partir da concepção no ventre materno, nas situações usuais. Então, isso seria a reencarnação. Mas há uma outra ressurreição, que era também uma confusão tremenda, e que a Igreja Católica trouxe até o nosso tempo, que seria de Jesus. Porque o corpo de Jesus desapareceu. Então, quando ele se apresenta, inclusive ele se apresenta para Madalena primeiro, e fazia 3 dias, não é, que tinha sido enterrado, e ela vai tentar abraçá-lo. E é uma situação enigmática, eu só fui entender lendo esse livro agora, Sexo e Consciência. Por que será que Jesus não deixou? Porque ela tentou abraçá-lo e ele diz a ela, não me toques, Maria, porque eu ainda não subi ao Pai. Quem é que ele tinha visitado? Não tinha visitado Judas? Ele estava impregnado das energias inferiores de onde ele havia vindo. Se ela o abraçasse, ela teria um choque ali naquele momento. Ela poderia ter algum problema físico. Ela não estava preparada. Então, ele não deixa que a toque. Até então, eu pensava que ele ainda não tinha solidificado a sua organização física, porque ele disse que em 3 dias reconstituiria, que é uma outra interpretação. Mas o entendimento que a gente encontra ali em Sexo e Evolução Sexo e Consciência, perdão, é de que ele teria vindo da visita a Judas, e foi aí quando ela o viu e não podia tocá-lo, porque não haveria condição, ela sofreria muito. Então, Jesus era ressurrecto? Nós não temos condição de afirmar isso. É muito cedo para a gente fazer uma afirmativa dessa. Ele reassumiu o próprio corpo, mas também não tocou no corpo dele? Mas como é que desaparecia na frente de todo mundo, então? Se era o mesmo corpo que ele tinha antes, e antes ele não desaparecia. Fica tudo muito confuso. E aí a igreja vai entender a ressurreição, aquela ressurreição. E aí vai vir a ideia de que nos últimos dias, nos últimos tempos, haverá a ressurreição da carne, uma aberração filosófica e científica. Não tem possibilidade nenhuma disso acontecer. Primeiro porque os elementos que compõem os nossos corpos já estão compondo, e qual dos corpos a gente vai reassumir diante de tantas reencarnações? Então, Paulo, ele coloca isso muito claro. Semeia-se corpos materiais, colhem-se corpos espirituais. Então, todos nós temos um perispírito. E Allan Kardec nos evidencia que, em certas condições, o perispírito pode se solidificar, inclusive ser tocado. Então, a gente vai entender a ressurreição de Jesus mais bem nesse sentido. Não é de que ele continua com o corpo no mundo espiritual, que ele pode, à vontade, solidificar ou não, porque ele é Senhor, não é? Do controle de todas essas energias. E ali ele não deixou Madalena tocá-la por causa da situação peculiar daquele momento. Mais tarde ele vai se apresentar para os discípulos. E, mais tarde, um pouco ainda, deixa Tomé tocar na ferida. Que Tomé tratou Maria Madalena de uma maneira tão grosseira naquela época,
Acho que esse é um dos arrependimentos que ele teve por muito tempo. Nós não temos o direito de discriminar os outros seres. Não é? Quando a gente, então, está numa situação evolutiva que a gente acha que os outros são inferiores, é terrível, porque depois a gente tem que resgatar todos os enganos que a gente cometeu, não é? Nesse sentido. Então, isso acho que encerra, né? Ressurreição pode ser entendido, então, como a volta ao corpo, mas o espírito ainda não se desligou. Ressurreição a gente pode entender aquela de Jesus, mas não foi recuperando o corpo de carne, que a gente vai também recuperar no futuro, não se trata disso. E reencarnação é pelo processo natural da concepção. Okay? Muito obrigado, gente. Foi nos convidado para fazer um passe coletivo, não é isso? Então, quem conduz? Você conduz? Eu? Ah, tá. Então, vamos nos concentrar. Pedimos aos médiuns presentes que, sem se movimentar, pode ficar exatamente como estão, mas que abra o seu campo de doação com fé e confiança que os espíritos amigos, em sendo necessário, utilizarão seus recursos, recursos da natureza e da própria espiritualidade que eles trazem para a transmissão do passe coletivo. O passe coletivo não significa que a gente não esteja recebendo individualmente. Os espíritos examinam a necessidade de cada um de nós e nos brindará de acordo com aquilo que nós precisamos e temos condição de receber. Divino Mestre Jesus, estamos muito agradecidos, Senhor, por essa oportunidade. Agradecidos pela Tua mensagem luminífera, que ilumina as nossas consciências e que, qual farol, vai nos guiando no rumo do autodescobrimento. Agradecemos, Senhor, pela presença e o amparo dos benfeitores espirituais, muito especialmente os dirigentes desta casa, que hoje estão conosco, que nos auxiliam. A esses trabalhadores do bem do mundo espiritual, neste momento nós rogamos que nos transmitam o passe, que cada um de nós receba as energias de que tem necessidade para a recomposição das suas forças físicas, perispirituais, espirituais. Que cada um sinta, Senhor, o bálsamo que nos chega de mais alto, por intermédio desses trabalhadores do bem, que, utilizando os recursos disponíveis, nos auxiliam conforme a nossa necessidade, o nosso mérito. Como somos atrevidos, Senhor. Além de pedir por nós, nós também pedimos pelos nossos familiares, que eles também recebam neste momento essas vibrações doces, reequilibradoras que nos visitam, para que sintam, Senhor, o seu coração tranquilizado, a sua alma pacificada, o seu cérebro voltado para os aspectos mais espirituais da vida. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para todos os seres que nós amamos, de quem nós nos lembramos neste momento. E oramos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos carentes e necessitados, aqueles que consideramos nossos perseguidores às vezes, em verdade, irmãos nossos, espíritos de quem fomos amigos no passado e que agora, pelos desenganos da vida, às vezes nos querem perseguir. Oramos pelos chamados obsessores, perseguidores, que eles recebam nossas vibrações de carinho, e da espiritualidade amiga, que recebam a bênção da oportunidade da renovação. Ajuda o Senhor, que todos aqueles que nos perseguem, que perseguem os frequentadores desta casa, possam, neste momento de vibração, recebendo as luzes do Teu amor, aproveitarem a oportunidade da renovação espiritual, do perdão libertador, da compreensão que renova a oportunidade da convivência e nos dá, Senhor, a condição de seguirmos juntos, quais irmãos que somos, com as nossas diferenças e dificuldades, mas com a disposição sincera
de nos apoiarmos uns aos outros nessa tarefa ingente, urgente, tão necessária de vencermos a nós mesmos. Obrigado, Jesus. Graças nós damos a Deus, nosso Pai.